Parlamentares do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, saíram publicamente em defesa do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Nos bastidores, porém, alguns admitem o desgaste do governo e o incômodo com a situação, mas preferem esperar a resolução do caso. Na noite da última quarta, houve um jantar do presidente do partido, o deputado Luciano Bivar, com parlamentares da legenda. A senadora Soraya Tronic, também do PSL, disse que apesar das desavenças internas, as bancadas como um todo buscam a unidade. Quando existe um escândalo, fica um barulho, mas nós estamos unidos sim. Então quando falam em racha, quando falam de fragilização, não é isso, não é esse o tom, porque lá dentro nós somos muitos. Se um está contra a maioria, ou se um quer chamar mais atenção, ou se um discorda de alguma coisa, um ou dois são poucos. A maioria, aqui no Senado nem se fala, aqui no Senado não tem absolutamente nada. Mas qualquer ruído lá na Câmara é de um ou outro, não é da maioria. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, defendeu a permanência de Bebiano na Secretaria-Geral da Presidência. Para ele, o ideal é o presidente Bolsonaro e o ministro resolverem o caso frente a frente. O senador acredita que o momento é de acalmar os ânimos. Eu não vou apagar incêndio com gasolina, o caso está aí colocado, nós estamos falando disso exatamente pela difusão e eu acho que tem que se serenar os ânimos, diferenciar o que é uma comunicação familiar com comunicação oficial de governo. Já o líder da oposição na casa, senador Randolph Rodrigues, da Rede, criticou a postura do presidente no caso. Ele afirma que Bolsonaro precisa tomar providências quanto ao ministro, podendo chegar à demissão. Não me parece adequado o presidente ficar fazendo retweet de tweet do filho. O presidente tem uma tão famosa caneta BIC, então que ele a utiliza para tomar as providências que são devidas, ou no processo de investigação, ou então demitir o ministro. Esse tipo de crise é muito ruim para a República, é muito ruim para o próprio governo, é muito ruim para a condução das coisas do governo. Na Câmara, o deputado Alexandre Frota, do PSL, disse que os laranjas devem ser expulsos do partido e até espremeu uma laranja no plenário. E vou falar que laranja podre no PSL será esmagada. Aliados do governo na Câmara demonstram preocupação, visando as votações prioritárias para o governo, como a reforma da Previdência. Eles temem que a situação se arraste e o desgaste afete a unidade da base aliada. De Brasília, Levi Guimarães. Professor Marco Antônio Villa. E ele espremeu a laranja e a água da laranja caiu toda no... O deputado Alexandre Frota, bacana, né? Realmente fantástico. Nem vale nem comentários. Melhor deixar de lado, nem perder tempo com isso. Mas o que interessa é que há uma crise aqui. Lembra que eu estou repetindo, o tripé negativo. Um deles são os filhos do presidente, o partido, PSL o outro, e o terceiro são aqueles cruzadistas, que estão inaugurando a primeira cruzada no final do século XI para libertar a Terra Santa. Gente que está ainda na transição da alta para baixa Idade Média em termos político-ideológicos e tal, né? Então, no caso aqui, são dois dessas pernas, o PSL e os filhos, no caso, o Carlos Bolsonaro. Isso foi muito discutido esses dias, a interferência dele indevida nos assuntos da República. Ele não tem nenhum cargo no governo, ele é vereador no Rio de Janeiro, inclusive abandonou a vereança. Queria saber se ele recebeu salário, por exemplo, se ele estava em São Paulo e depois em Brasília, né? Mesmo que não tenha recebido, ele não tem cargo para tal, ele não pode participar em reuniões de governo como participou. E o pior, o seu primo, um cidadão chamado Leonardo, conhecido pela alcunha de Léo Índio, chegou a participar de reuniões e fica como os olhos e os ouvidos do Carlos. Parece o Império Persa, isso é o Império Persa, a época do Ciro, né? É um negócio assim, inacreditável, inaceitável. Nós vivemos numa república, não numa monarquia. Por outro lado, o partido, como nós sempre dissemos aqui, desde o início é um amontoado de gente, não tem nenhuma consistência política e ideológica. Foram eleitos por causa do nome Jair Bolsonaro, os parlamentares do PSL. Essa que é a realidade. E no caso, toda a briga que envolve aí com o Gustavo Bebiano, quem escreveu o Twitter primeiro foi o Carlos.
E foi retuitado na conta da pessoal do presidente da República. Sabe quem retuitou? O próprio Carlos, porque o Carlos cuida dos dois tweets. É ele. E ele que se autoelogia, inclusive, no Twitter do pai, dizendo assim: o meu filho, o Carlos, ele que escreve. É você, Carlos, que escreve. Todo mundo sabe. Eu tô só publicizando o que todo mundo sabe. Eu já disse isso várias vezes aqui. Então, ó, pra que isso? Essas briguinhas que parece República Bananeira, tá parecendo Trujillo, República Dominicana, onde nós estamos, homem? Isso aqui é uma república democrática, é um Estado democrático de direito, temos tantos problemas para resolver. E agora ficou a briga com o Bebiano. Na verdade, a questão dos recursos para os laranjas, e não precisa espremer laranja, né? Por sinal, é tão primário isso, de um primarismo, deve ter 2 neurônios que não sei se comunicam entre si quem faz isso, né? A questão que se coloca é uma briga no interior também no PSL com o Luciano Bivar. Luciano Bivar é um homem que em qualquer país sério ele teria problemas de estar circulando livremente pelas ruas. Por exemplo, ele gastou dinheiro com empresa do filho, agora está nos jornais de hoje. Então ele pega dinheiro do fundo eleitoral, que é diferente do fundo partidário. São 2 coisas diferentes. Fundo partidário entrega 1/12 por ano ao partido, que deveria ser extinto, na minha opinião. É um absurdo, é o meu, o seu, o nosso dinheiro. O fundo eleitoral é só para gastar na eleição. Então, esse Luciano Bivar, um deputado inexpressivo de Pernambuco, ex-presidente do Sport do Recife, sempre teve envolvido em maracutaias. Agora ele deu 400 mil reais para uma senhora que teve 200 e poucos votos. Na verdade, ela gasta na gráfica, o dinheiro volta para quem? Para o Luciano Bivar. Só lembrar um fato dele, isso é importante a história para não esquecer. Em 2001, né, ele disse o seguinte, que ele pagou para a CBF convocar o Leomar, que era o volante do Sport do Recife, para valorizar o passe. Ele pagou e disse isso em entrevista. Tá aqui, vocês encontram nas redes. Leomar, Luciano Bivar, Seleção Brasileira. Imediatamente o técnico da época, Emerson Leão, disse: olha, isso daí é uma mentira, eu nunca cobrei de nada e nunca recebi nada, portanto isso é uma mentira. Ele pagou para alguém da CBF, não se sabe quem, né, porque ele não identificou, para convocar um jogador. É esse o sujeito que é o presidente do PSL, o Partido Social Liberal. Ele nem é social e nem liberal, ele é um corrupto.